Boa noite, professora. Aqui é o Eduardo e a Mariana. A gente está aqui para poder falar sobre a capacitância dentro de um capacitor de placas paralelas. E hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência calculando essa capacitância e o potencial elétrico dentro de cada ponto do Capacitor. entre as duas placas paralelas, através do método das diferenças finitas, né? E o que consiste esse método das diferenças finitas? Tem como você ir lá na foto, Mário? Então, esse método consiste em pegar cada ponto dentro do nosso ambiente e utilizar os potenciais adjacentes a ele para poder calcular o seu potencial. E aí a gente vai saber o potencial superior, o potencial inferior, e a gente vai conseguir fazer fórmulas para calcular os potenciais nas fronteiras, né? E também dentro do nosso ambiente. E como que a gente faz isso, né? A gente usa a equação de Poisson e faz as aproximações através da equação de Laplace. E aí, Mari, se você quiser ir no MATLAB e mostrar para a professora como a gente resolveu isso. Ok. Primeiramente, aqui, lá no MATLAB, a gente definiu o potencial elétrico para cada uma aqui está submetido cada uma das placas, né? Então, essa placa superior, ela está submetida a um potencial elétrico de 2 volts e a de baixo 0. Que é a primeira parte que a gente faz inicialmente aqui no código, essa definição do potencial elétrico em cada uma dessas placas. Depois, a gente define o número de interações entre as placas que vão ter, né? Então, os pontos daquela grade, né, que o Eduardo apresentou para a gente vai realizar o cálculo. E aí, posteriormente, a gente colocou aqui a tolerância que a gente está aceitando para o nosso cálculo, que vai ser a nossa condição de parada desse while que a gente tem aqui embaixo. Então, ele vai utilizar a tolerância para ver o momento onde a gente vai parar de realizar o cálculo do potencial elétrico. Aí depois a gente faz a definição do eixo em cada uma das dimensões. Na prática, a gente viu apenas em 2 dimensões, agora a gente está aplicando para 3, né? E aí, isso significa, então, que a gente está calculando aqui tanto em x e y quanto em z aqui, né? Então, estão pegando todos os pontos. E aí, aqui embaixo, a gente também, aqui, a gente coloca a caracterização do material. O que a gente usou de dados para poder caracterizar esse material? Na prática de capacitores de placas paralelas, que a gente realizou até umas medidas, a gente teve esse material aqui que era o duroide, e ele tinha aqui tanto comprimento, quanto largura, quanto espessura, quanto algumas propriedades do dielétrico, que são o que a gente está utilizando aqui no MATLAB para poder caracterizar o material. Então, tudo foi retirado da especificação que tem aí do próprio fornecedor no material. E aí, no final aqui desse relatório, a gente vai conseguir comparar o valor medido na prática anterior com o valor que a gente está obtendo aqui a partir da nossa simulação. Então, aqui a gente faz a definição de cada um dos eixos e a gente define aqui essa matriz para x, y, z, que vai armazenar o valor do potencial elétrico em cada um dos pontos internos às placas paralelas, porque a gente vai observar lá embaixo que a gente define algumas condições, que a gente utiliza as condições de Newman para as fronteiras, né? Então, a gente não precisa realizar o cálculo. Aí aqui, como a gente já sabe o potencial elétrico tanto da placa superior quanto da placa inferior, a gente já está armazenando, então, na nossa matriz, inicialmente, esses 2 valores, que não precisa estar na nossa iteração de while lá embaixo. E aqui a gente já dá um primeiro valor para o erro, para ele inicializar a contagem dele. E aqui a gente tem o início do nosso while. O que a gente utiliza aqui é a equação de Poisson e a gente só colocou para mais uma dimensão, então a gente está avaliando em x, y e z. E o que a gente está fazendo aqui
calculando o valor do potencial elétrico e armazenando naqueles pontinhos lá da matriz. Aqui embaixo, como eu disse, a gente vai utilizar as equações de Poisson apenas para calcular os valores dentro do nosso capacitor, e nas fronteiras a gente vai utilizar as condições de Newman. Então aqui a gente está fazendo já a definição desses valores e já armazenando em cada uma das posições correspondentes. E aqui a gente já faz o cálculo do somatório do erro para poder fazer a quebra, né, dessa interação que é o while. Então, quando esse erro for maior do que o valor da tolerância que a gente definiu lá em cima, o que a gente vai fazer é sair desse while e a gente já vai conseguir calcular o nosso rho, e a partir dele a gente pode já definir alguns outros cálculos para nossa prática. Então, aqui a gente faz o cálculo da carga total, o cálculo da capacitância e o cálculo do campo elétrico. Aí, a partir dessa função curva, a gente plota a distribuição do potencial no dielétrico. Então, a gente consegue ver como é que ele ficou distribuído ali dentro. Lembrando que a gente está observando dentro das duas placas, a gente está considerando o entorno. E aí aqui a gente utiliza esse gradiente, né, e o Kiever, para a gente poder plotar a distribuição do campo. Então, primeiro a gente vai plotar a distribuição do potencial dentro do dielétrico e depois a gente plota a distribuição do campo. Aí o Eduardo vai poder explicar para a gente aqui essa figura, então, no estado da nossa simulação. Então, essa figura aí, o que ela está representando, né? As cores mais quentes representam potenciais elétricos maiores e as cores mais frias representam potenciais elétricos menores. E o que está querendo dizer? Que quanto mais perto a gente estiver da nossa placa energizada com 2 volts, consequentemente, mais longe a gente vai estar da nossa placa que não está energizada, que está com potencial de 0 volts, maior vai ser o campo elétrico nos pontos daquela região. E aí a gente vê, então, assim, como se fosse uma característica de potencial elétrico maior em cima. E aí, o que a gente vai conseguir ver isso? O que a gente vai conseguir com isso? Passa para outra imagem, Mari. A gente consegue ver, neste caso, então, o sentido, a direção do campo elétrico, que ele está indo de cima para baixo, da placa energizada para a placa não energizada. E aí essas duas imagens conseguem caracterizar essa situação para a gente. E aí também, tendo o campo, a gente consegue calcular a carga, a gente consegue calcular a capacitância também. E aí, então, a gente consegue... Você ia falar algo, Mari? Fazer uma análise, né? Não, só ia falar que a gente consegue fazer uma análise do valor da capacitância aqui que a gente encontrou, que o valor calculado aqui deu 213,74 picofarads, e a gente avalia o valor medido, né, naquela prática lá, a gente teve 225,75 pico. E então com isso a gente acha que a gente conseguiu satisfazer o que foi pedido em questão. Muito obrigada, professora, e obrigado. Um abraço aí. Até a próxima. Boa noite.